Um é pouco, dois é bom, três é demais? Hoje a gente vai falar sobre o conceito de triangulação. A gente sabe que as tríades, né, são relações super importantes na diferenciação das pessoas e nem sempre, na verdade, elas comparecem de forma positiva. Às vezes trazem muito conflito quando uma díade está em tensão ali com uma terceira pessoa. Eu sou a Amanda Said. E eu sou a Beatriz Schmidt e esse é o Descomplicóloga, esse canal que vai descomplicar o atendimento de casais e famílias. Bom, esse conceito, ele é super importante, certamente vocês já viram aí na prática de vocês, no dia a dia, na vida de vocês, e aí por isso a gente resolveu falar sobre triangulações. De cara, a gente já vai pensar aqui que assim que a gente nasce, né, a gente já está na nossa primeira triangulação, né, com as pessoas que nos geraram. De forma geral, a gente nasce para formar um triângulo, né? E esse triângulo ele é muito importante para o nosso emocional, para a relação com nossos pais. E a gente vive em relação, e é justamente nessas relações que a gente vai construir a nossa individualidade, principalmente com a nossa família de origem. E aí a gente vê, por exemplo, que quando tem uma criança, né, então esse casal deixa de ser uma díade, né, de uma relação absolutamente em corredor e passa a ter uma relação com esse terceiro que chega. E aí isso pode, né, funcionar de uma forma super legal e positiva, mas também disfuncional, né? Quer dizer, a gente usa esse termo assim com várias ressalvas, né? Mas esse terceiro também pode acabar trazendo algum distanciamento para outras relações, né, previamente. Então, por exemplo, esse casal pode agora ficar super vinculado a essa criança e ao longo do tempo não desenvolve, né, um investimento mesmo nessa relação conjugal e aí às vezes quando esse filho, né, ou essa filha saem de casa, é como se o triângulo fosse rompido, né, ali do convívio diário e não sobrasse nada, né, porque o triângulo fez manter aquele sistema, mas não necessariamente conseguiu que, além do triângulo, também tivesse desenvolvido essa relação conjugal. Sim. E aí, se a gente parar para pensar, vários exemplos a gente pode ter de triangulação nesse momento do nascimento do filho ou do início da relação conjugal também. Então, se a gente pensar, também tem um casal que uma das partes pode ficar triangulada com a família de origem e o outro cônjuge perder esse espaço na relação conjugal, isso também é um cenário possível, né, de existir. E, enfim, a gente sabe que também esse triângulo, né, e a gente está falando mesmo da imagem do triângulo, né, ele nem sempre tem uma pessoa nas pontas, né? E se vocês pararem para pensar, essa é uma demanda que vem chegando cada vez mais, né? De, às vezes, no celular estar no relacionamento entre pais e filhos, ou até mesmo na relação conjugal, né? Essa é uma demanda que vem crescendo. Ou essa terceira ponta também pode ser a relação com o dinheiro, relação com o trabalho. Enfim, é sobre essas relações de triangulação, que nem sempre são positivas, que a gente vai conversar com vocês hoje. E aí a gente vai trazer a perspectiva de alguns autores sistêmicos que falam sobre, né, essa perspectiva da triangulação, lembrando que esse conceito é um conceito que também está atrelado ao conceito de individuação, né? São processos importantes, como a gente falou, quando a gente nasce, a gente já está vinculado, né, muitas vezes a um triângulo, e a gente tem essa concepção, né, de que precisamos desses laços afetivos seguros, fortes, também para fazer esse processo de diferenciação, né, para dar conta de sair, inclusive, de possíveis triângulos emaranhados, né, que a gente chama, assim. Então, são conceitos que andam juntos, né, que podem se auxiliar aí. Uhum. E aí pensando, né, como que essas relações podem ser positivas, essas relações triangulares, né? Tem um autor que chama Wittak, que ele diz que justamente essa liberdade da gente conseguir experienciar todas as relações possíveis, né, triangulares, né, todas essas permutações, é uma experiência muito enriquecedora. E essa liberdade da gente formar uma equipe, depois da gente, né, sair, né, conseguir fazer esse movimento todo é muito importante para a gente conseguir estabelecer fronteiras sadias, né? Ele ainda diz que justamente a necessidade de se separar, de sair de um indivíduo sem se sentir culpado, né, da família, ele se separar dessa família, também vem desse processo que a gente consegue desenvolver aí ao longo da vida, né, nessa trajetória. E pode parecer paradoxal, mas é exatamente essa ideia, né? De que se é livre exatamente quando não há uma obrigação de pertencer, assim, né?
e de se juntar, mas ao mesmo tempo a gente precisa ter esse lugar, né, de referência, como a gente também já falou quando a gente trouxe o conceito de individuação, mas na perspectiva disso ser muito mais uma escolha do que uma necessidade, né? Então, quando esse indivíduo dá conta de se sentir pertencente à família, né, por exemplo, ainda que não fique emaranhado nela e dependente dela, né, isso é um sinal positivo de que esse processo de individuação está acontecendo. Exatamente. E na terapia familiar, vários autores, na verdade, trazem essa questão do triângulo, né, para demonstrar essas triangulações nas relações com um padrão de hierarquia, de resolução de conflitos, de parentalidade, ou até uma repetição transgeracional. Na verdade, assim, a grande maioria deles trazem uma visão muito negativa dessas relações triangulares. Assim, sempre tem uma perspectiva de que é uma relação que não é tão legal. E aí a gente vai trazer aqui para vocês entenderem como que a terapia familiar ela é muito complexa e como existem várias abordagens e percepções diferentes sobre, às vezes, um assunto que pode ser bem parecido, né? Então, por exemplo, a Virginia Satir, ela diz que todos os membros de uma triangulação têm medo de serem deixados do lado de fora. Então, sempre tem pelo menos um ali que está com medo de ser deixado de fora daquela relação. Então, esse triângulo pai, mãe e filho, ela fala desse jeito, que pode ser um triângulo familiar funcional, quando os pais têm um relacionamento bom com os filhos e que fornece segurança, fornece afeto e, ao mesmo tempo, consegue preservar essa relação conjugal. Então, isso seria um triângulo funcional. E, por outro lado, ela diz que seria um triângulo familiar disfuncional quando o casal não está bem e os filhos são colocados no meio da relação deles, né, para fazer alianças com esses pais. Então, é uma visão boa e ruim também. E aí tem a ver, inclusive, com o nosso episódio, né, sobre lealdades familiares, porque, de alguma forma, né, e até os símbolos que a gente trouxe sobre genograma familiar, porque, de alguma forma, vamos imaginar mesmo um triângulo, né, só que em que, de repente, um dos filhos tem uma relação de proximidade maior, né, de lealdade com um dos pais. E aí, às vezes, a consequência disso, se a gente pensar na forma espelhada, é que tem uma relação distante com o outro, né? E entre o casal, às vezes, é uma relação de conflito. Então, realmente, essa criança, o adolescente, enfim, fica ali no meio, né? E aí isso seria disfuncional nesse sentido. Porque não há uma preservação das outras relações corredor, né? Do filho com a mãe, do filho com o pai e do pai com a mãe, enquanto um casal, né? Não só no papel parental. Aí, por outro lado, também, o Bowen, ele foi, inclusive, um dos pioneiros no desenvolvimento desse conceito da triangulação, e ele começou a estudar justamente por essa tríade também. Primeiro era mãe e filho, depois ele foi estudar nessa tríade de pai, mãe e filho. E aí ele chega a uma conclusão, inclusive, que a relação que envolve 3 pessoas é a unidade menos estável de um sistema. Justamente nessa perspectiva de que pode ser conflituosa e ela pode trazer vários prejuízos para o filho envolvido com os pais e por aí vai. Aí tem uma outra perspectiva do Jay Haller, por exemplo, que traz o conceito de triângulos perversos, porque traz essa dimensão quase como, né, como se não houvesse alternativa mesmo, né, de que sempre haveria essa tensão, né, e sempre uma das pessoas geraria uma espécie de conflito ou um prejuízo na aliança de outras 2 pessoas, né, e que também sempre seria um triângulo intergeracional, então haveria pelo menos 2 pessoas de uma mesma geração e uma terceira de uma relação seguinte, né, assim, para cima ou para baixo, né, porque também pode ter triangulação não só com filhos, que a gente está dando esse exemplo clássico, mas às vezes sogro, sogra, né, até um irmão de um dos 2, ou como você estava dizendo, de um sistema fora da família, né, do trabalho e tal, mas normalmente tem essa dimensão de ter mais de uma idade mesmo, né, de uma geração. E aí lembrando de que com isso, né, o fato de ser intergeracional também traz toda a bagagem que as gerações vão acumulando. Então é por isso que é uma coisa complexa, né, e a gente pode falar, né, de ser uma dimensão menor, de um sistema menor dentro do sistema familiar, que traz essa instabilidade exatamente por ter esse potencial de conflito, de aliança, né, de repercussão, né, de repetição dos padrões. Sim, e mais para frente a gente vai até falar mais sobre isso, mas, por exemplo,
Por isso que é muito, como essa questão intergeracional, é muito importante também que a gente tenha a dimensão da história familiar, né? E conheça, através do genograma ou outro recurso que for, a história dessa família, porque esse é um padrão que é aprendido na família, fazer triangulação. Então, assim, como que na história dessa família, né, na história intergeracional, transgeracional dessa família, vem esses padrões de triangulação sendo repetidos, como eles acontecem, enfim. E aí tem um outro autor, que é o Minucci, que ele já dizia também que as triangulações elas eram consequências de problemas de fronteira no sistema da família. A gente já falou aqui com vocês, né, definiu um pouco o que eram essas fronteiras, mas são os limites entre os subsistemas da família, né? Então, existe o subsistema conjugal, é um, e existe uma fronteira entre esse subsistema, por exemplo, e o subsistema filial, né, dos filhos. E aí ele fala que é um problema de fronteiras. Então, famílias que têm fronteiras muito mais flexíveis, elas tendem a negociar e comunicar melhor, evitando esses triângulos muito rígidos. Porque o que acontece? Quando tem uma possibilidade maior de conversa, eu falo diretamente com a pessoa que eu estou tendo problema, né? Essa conversa, ela é direta, ela não passa por uma outra pessoa, né? Evitando essa triangulação aí da comunicação, né? E aí, então, por outro lado, as famílias que têm fronteiras muito rígidas, elas podem acabar tendo triangulações com mais frequências que geram mais conflitos, né? E aí ele ainda dizia justamente que essa triangulação pai, mãe e filho de novo, ela pode trazer, então, inclusive, problemas de hierarquia. Então, se o filho começa a se aliar à mãe, ele pode subir e deixar o pai na outra ponta do triângulo, como um ponto fraco, né? E ele assumir uma hierarquia que não pertence a ele, né? Então, essa era a perspectiva que o Minucci tinha. E como, na verdade, tem a ver com tantos outros conceitos, né, que a gente já trouxe, assim, o de segredo familiar, né, também, porque muitas vezes é por meio do segredo que essas alianças são construídas, essas lealdades se mantêm, e às vezes é a descoberta de um segredo que deixa uma dessas três pessoas nessa situação de fraqueza, né, de vulnerabilidade, e com esse potencial de exclusão, inclusive, né, então ela tá ali, mas né, quase não tá mais, assim. Então, tem muitas questões familiares quando a gente vai pensar nessa análise. Inclusive, quando a gente constrói o genograma, é possível da gente visualizar mesmo, né? Quais são os triângulos. Às vezes existem vários, né? E às vezes a mesma pessoa se posiciona com papéis diferentes nesses triângulos. Então, a mãe está aliada ao filho e deixa o pai excluído, mas esse pai também pode ter uma relação muito próxima com sei lá, com a cunhada, né? Deixando a esposa, talvez, mais de lado, assim, né? Então, é bem complexo e tem essa dimensão intergeracional por isso. E falando dessa coisa até do segredo, assim, a gente sabe que isso que a Amanda falou, né? Eles andam juntos, essas triangulações dos segredos. Muitas vezes os segredos eles podem ocupar, inclusive, a ponta, né, do triângulo. E isso ser, inclusive, um grande desafio na terapia familiar, né? Quando esse segredo ele cria uma força muito grande, né? Essa manobra para a gente na terapia familiar, ela pode ser muito desafiadora. E aí, inclusive, aí a gente resgata todos esses conceitos, assim, né? Do Jay Haley, do Bowen, enfim, de todo mundo, da Satie. Pode acontecer tudo ao mesmo tempo. E aí a gente entrar, talvez, num triângulo perverso e a gente ter dificuldade de sair, né? Então, enfim, é um desafio aí também. Só que, assim, por outro lado, se a gente parar para pensar, inclusive, na nossa posição enquanto terapeutas, aí já o Andolf fala aqui de ser um triângulo positivo, assim, porque seria um terceiro que está ocupando uma posição de observador, de mediador daquela relação e às vezes pode facilitar esse processo, né? Então, o triângulo ele pode ser positivo, por exemplo, no contexto terapêutico, mas não a ponto da gente se aliar a ninguém, mas a gente ocupar esse lugar de observador e de mediador ali do conflito que tá vivendo. E, inclusive, esse papel de observador pode ser positivo em um aspecto e negativo no outro, porque também pode sobrecarregar ou retirar esse observador, esse terceiro elemento, né, do papel que lhe cabe, né? Então, se a gente está pensando que é um filho que de repente não mora mais em casa, daí ele volta para passar férias, e percebe uma situação ali conflituosa e ele vai mediar isso, né, como um terceiro que chega, isso pode ser legal porque é uma forma do sistema ali, né, enfim, né, se ajustar. Mas também pensando na perspectiva daquele indivíduo que retorna, talvez seja uma sobrecarga mesmo, né? Então, assim, a gente, enquanto terapeuta, está, de fato, nessa posição de terceiros, assim.
Mas não necessariamente essa posição de observador ela é positiva para todos os lados, né? Então, também essa análise de que nada é 100% bom nem 100% ruim. Sim, exatamente. E a gente, enquanto terapeuta, talvez tenha mais facilidade, apesar de que nem sempre isso vai acontecer, de sair dessa posição aí da aliança do que um membro da família, né? Então, mas é sempre importante a gente também se observar, entender e ver como é que a gente está ali naquele processo terapêutico, né? Exato. E aí, lembrando aqui um outro conceito também que a gente já trouxe outras vezes, né, que também tem a ver então com a triangulação, é a exclusão, né? Exclusão de um membro ali da família, porque quando duas pessoas elas estão aliadas, né, num triângulo e a terceira fica excluída, isso pode ter sentido de maneiras diferentes para cada um, né? Às vezes com maior, outros com menor intensidade. Mas a exclusão ela pode trazer problemas de lealdade, que é o que a gente falou aí no nosso último episódio, né, Amanda? Exatamente. Então, se a gente pensa numa situação de divórcio, por exemplo, em que essa criança vai ter uma relação em que os pais agora estão, né, talvez desvinculados e tal, e se ele fica triangulado no sentido de ou ser a mala, ou a bala, ou a cola, né, que é um conceito também que a gente já trouxe, pode ser também esse prejuízo para essa criança, né, para esse filho, assim, porque pode ser que ele se sinta desleal com um ao se afinar com o outro, né, e daí essa é a complexidade que isso coloca para a gente, né? Como desenvolver essa relação sem essa sensação de culpa, né? Ou de ser, inclusive, responsável por essa dissolução desse sistema, que às vezes é uma ideia fantasiosa que as crianças e adolescentes também carregam, né? E aí isso pode trazer grandes impactos aí na vida dessas pessoas, né? E aí é justamente isso, assim, uma das coisas que vai moldar também a forma de viver dessas pessoas é justamente a capacidade de entrar e sair das triangulações e perceber Sim. que está triangulado, né? Então, por exemplo, tem famílias que a triangulação é uma forma de viver e acaba até perdendo a noção dessa formação dos triângulos e os impactos que tem. Isso é um prejuízo grande, assim, né, para as famílias. E por isso que acontece, assim, eu fiquei pensando em vários casos, assim, que me vieram na cabeça depois, de muitas vezes no consultório a gente se deparar com pessoas que estão trianguladas o tempo inteiro em qualquer relação, com amigos, no trabalho, e aí elas vivem em constantes conflitos relacionais, né? E aí essa forma de viver, de fato, foi um padrão que foi adquirido na família, né? Porque foi, como a gente vem falando, isso é aprendido na família e acabou generalizando para as outras relações, né? Então, exatamente. Certamente, se vocês pararem para pensar isso, vocês vão lembrar de pessoas que têm essa dificuldade aí de fazer essas relações. E é por isso que é um conceito que vai para além dos terapeutas, né, conjugais e familiares, assim, porque existem muitos relatos, né, às vezes é o chefe e é o colega, né, da mesma hierarquia do trabalho, daí essa pessoa fica no meio, ela nem é chefe, assim, né, ou coisa de vizinho, né, enfim, tem muitas possibilidades aí para a gente pensar e olhar para isso como realmente uma atenção que merece a tomada de consciência mesmo, assim, né? Uma avaliação mais profunda. E é isso, né? Uma família que consegue viver com essas triangulações, né? Mas sem insegurança, sem conflito, ela facilita também que esse aprendizado extrapole o sistema familiar. Então, da mesma forma como pode ser no sentido da pessoa preservar esses padrões triangulados para outras relações, ela também pode aprender a entrar e sair disso em qualquer outro sistema que não familiar, né? A ter pertencimento e independência ao mesmo tempo, né? E autonomia ao mesmo tempo. Sim, exatamente. Bom, vamos pensar um pouquinho, então, assim, até no manejo, assim, né? A gente está falando disso o tempo todo, como essa questão da triangulação ela pode ser prejudicial. Então, vamos pensar, vocês acham que é possível o paciente, família, qualquer um de nós não triangular para a gente nem correr o risco? Não, não existe isso, né? Mas a gente está triangulando o tempo inteiro, isso faz parte da nossa vida, faz parte das nossas relações. Mas aqui a grande questão é essa possibilidade da gente perceber e decidir o destino dessa triangulação que a gente está fazendo, né? E a gente ajudar as famílias, nossos, né, que a gente atende, ou então os pacientes, até no individual mesmo, a perceber, se dar conta, tomar consciência disso que está acontecendo e que rumo essa história toda está levando. Então, um exercício, às vezes, que a gente faz, né,
ali no contexto de atendimento, é quando uma das pessoas do casal vai falar para a gente sobre a pessoa que está do lado dela, né? E aí, ao invés de falar da pessoa, a gente faz um estímulo para que ela fale com a pessoa, né? Para que tire a gente realmente desse circuito de conversa e se dirija à pessoa, até porque isso vai ser o que a gente espera que aconteça fora ali do contexto terapêutico, não que eles só falem um do outro e sobre o outro quando a gente estiver participando. Então, esse é um exercício da gente fortalecer essas relações, né, mais de dia, de corredor, e tentar estimulá-los ali a ver como é que isso pode acontecer fora dali, né? Então, esse é um dos exercícios. E essa questão da comunicação, ela é um ponto muito chave nessa coisa da triangulação, porque também não falar, né, não comunicar e guardar essa informação que está chegando também pode gerar uma sobrecarga emocional para quem está recebendo. Então, vamos supor uma família que tenha, sei lá, 2 filhos, e um filho fica falando com a mãe o tempo inteiro mal do irmão, né? E a mãe fica ali com aquela informação, sem falar com o outro filho, né? Mas fica ali guardando aquela informação e tendo um desconforto ali, né, com a situação. Uhum. Então, uma forma dela conseguir também, dessa família, até de ensinar a não triangular, é incentivar que seja fala diretamente com o irmão, por exemplo, né? Então, isso a gente pode fazer no contexto terapêutico também, né? Incentivar que os pais fala para ele falar direto com o irmão, né? Sobre o incômodo que ele tem. Isso ajuda a ensinar a não triangular já dentro da própria família. Isso. E é claro que, né, sempre vai ter alguma situação que enfim, vai precisar dessa demanda, dessa intervenção desse terceiro, né? A terapia é um delas. Estou pensando em exemplos, às vezes, escolares, em que, né, para um conflito ali entre 2 alunos, talvez precise da professora, ou até entre a professora e o aluno, precisa de um coordenador, né? Mas o tanto que poderia ser, né, assim, ser positivo para a gente, enquanto sociedade, se a gente fizesse esse desenvolvimento pessoa a pessoa, né? Que eu acho que é um próximo exercício, assim, né? Uma próxima forma da gente pensar, e aí, né? Como fazer? Que é a gente estimular a construção desses vínculos, né? E dessas comunicações diretamente com quem a gente tem interesse, assim, né? E claro que em algumas situações não será possível, né? Ou será importante ter uma testemunha de fato externa, mas a gente fortalecer a capacidade, a autonomia de cada, né, indivíduo de se sentir seguro e confiante o suficiente para falar com a pessoa diretamente, talvez desviaria e evitaria diversas questões, né? E conflitos, assim, societários mesmo, né? Que eu estou imaginando. Mas a gente pode fazer esse exercício ali no microsistema que é a família, isso já ser de bom tamanho. Sim, já é muito. E aí, pensando também, então, no manejo do segredo, né, nessa questão da triangulação em terapia, né, tem uma autora, que é a Sinéad Sevigny, que ela diz que a gente precisa observar o segredo sempre de uma maneira processual e sempre nos questionando e nos fazendo algumas perguntas, né? Ela traz 3 especificamente, que eu acho que podem ajudar também vocês a entenderem como que vocês estão, né, ali naquele processo. Ajudando ou não, né? Ou não. Assim. Então, a primeira pergunta que ela faz, o que se guarda, né? O segredo em si. O que é o conteúdo daquele segredo que pode estar no vértice aí de um do triângulo, né? Por quê? Né? A serviço do que está esse segredo, né? Por que esse segredo está sendo guardado, né? Qual que é a Qual é a função? função dele, exatamente. E a última é como que esse segredo ele se mantém, né? Então, qual é o tipo de comunicação que se tem nessa família? Quais são as regras estabelecidas, os valores, enfim. Tudo isso pode ajudar, né? Responder esses questionamentos todos podem ajudar a gente em relação à família mesmo, para a gente também ter intervenções mais concretas com eles e também, enquanto terapeuta, é importante para a gente ter clareza do quanto que a gente está ajudando a família ou a gente também está se protegendo e acabando também se envolvendo ali no segredo, porque corre o risco disso acontecer. E aí é que é importante também a gente tentar fazer supervisões, a gente já falou várias vezes, né? Ou intervisões, para ajudar também a gente ter clareza do tanto que a gente está ali envolvido naquele segredo daquela família, naquela questão que está tão difícil de avançar, né? Eu fiquei pensando assim que um exemplo bem claro que tem de quando a gente está muito preso em alguma coisa também é quando, por exemplo, a família ou a pessoa, ela fala assim, a gente sempre volta nesse assunto. Quando tem essa história, a gente sempre volta nesse assunto, tem alguma coisa ali que está agarrada. Nesse assunto. Tem alguma coisa que está agarrada ali. Ou é a gente com a família, ou é a família. Então, assim, vamos se atentar para isso. Assim, por que a gente sempre volta nesse assunto? Será que não tem um segredo que está ali, que está
amarrando e dificultando o processo de se desenvolver, né? Uhum. E aí eu acho que como forma da gente pensar uma conclusão, assim, né, desse início de discussão sobre triangulação, é a gente lembrar que cada família é única, né? Isso faz com que a gente resgate as dimensões, né, intergeracionais e lembrar de todo esse histórico, desse processo de aprendizagem, né, padrão mesmo relacional, mas também a gente entender que cada um vai ter diferentes processos, diferentes recursos, diferentes possibilidades, né, diferentes também desafios, assim, e que aí não é para a gente também entender esse triângulo como uma receitinha, que é só a gente identificar e que toda a família vai ter, porque a forma como cada um vai viver isso também vai mudar, e aí a forma, né, essa mudança vai dizer, inclusive, de ser positivo ou não, de um dado momento isso ser legal e daqui a meses a mesma situação se torna, né, com prejuízos, enfim. Então, a gente também lembrar que, embora seja um conceito que possivelmente é coringa, né, mas também lembrar dessa individualidade em cada sistema familiar. Sim. Depois, se vocês quiserem também, a gente pode trazer, eventualmente, mais especificamente, as triangulações em determinadas relações. Então, do casal, com os filhos, com os avós, enfim. E aí, talvez ficar isso mais claro. Essa com os avós é ótima, né? Assim, às vezes dá muito conflito mesmo, né? Muito, muito. Porque aí são mais gerações, né? Enfim, já estou pensando em várias coisas. Porque já seriam 3 gerações, né? A gente estava falando já que seria no mínimo 2 gerações, mas quando vem os avós já seria uma terceira ali, né? Então fica bem complexo. Porque aí também essa geração do meio, né? Ela, quer dizer, cada um desempenha mais de um papel, né? Então, ao mesmo tempo que essa mãe, ela também é filha daquela avó, né? Enfim, e aí isso vai complexificando. Mas o genograma está aí também para vocês tentarem utilizar como alternativa de visualizar, né? De identificar e até de mostrar para as famílias, assim. É para a gente, mas também para eles, né? Sim. Então fica aí essa sugestão da gente continuar depois. É isso.